Abra sua Bíblia lá no Salmo 32. Salmo 32. Hoje eu estou feliz também que a minha família está aqui, né? A minha esposa, o meu filho, a minha nora e a minha filha. Estão todos ali me assistindo. Depois eu faço um ano longe dos filhos. O pastor tem isso, né? É um ano longe dos filhos, um mês junto. Um ano, e eu estou com essa alegria, né? Vamos abrir a Bíblia, Salmo 32. Feche seus olhos. Pai querido, Deus maravilhoso, como é bom estarmos na tua casa no último dia do ano com o teu livro santo aberto. Fala o nosso coração, ó Pai. Abençoa cada um de nós. Derrama teu Santo Espírito. Não viemos aqui ouvir um homem, viemos ouvir a tua palavra. Por isso, ajuda-nos a tomar decisões ao teu lado, em nome de Jesus. Salmo 32. O título do sermão é A Maior Doença do Homem. Qual é a maior doença do homem? A peste bubônica ou a peste negra matou cerca de 75 milhões de pessoas no século XIX. É um número superior à Primeira Guerra Mundial. A varíola matou milhões de pessoas também. Conta a história que vilas inteiras foram varridas por essa doença terrível. Estima-se que cerca de 500 milhões de pessoas foram mortos por essa doença. Em 1806 se descobriu a gripe espanhola, lá no fim da Primeira Guerra. Diz que essa peste, junto com a peste bubônica e a varíola, formaram a cruel trilogia das mais temíveis epidemias que o mundo já viu. Na nossa época já surgiu aí a AIDS, hoje temos a Zika, mas a pergunta é: qual realmente é a maior doença, ou qual é a doença fatal do homem? A doença fatal do homem é o pecado. O pecado causa a morte eterna. O que é pecado? Pecado é uma revolta contra Deus. É o estabelecimento de uma independência falsa. É a substituição de uma vida para Deus por uma vida para si. É desejar o que Deus proibiu. É preferir-se. Isso constitui pecado. Se olhamos aí desde a época de Adão e Eva, vamos ver que o pecado de Eva foi preferir-se, em vez de preferir a Deus. Lá em Gênesis capítulo 3, versículo 4 e 5 e 6, nos mostra a serpente tentando Eva, dizendo: olha, se tu comer desse fruto, tu serás semelhante a Deus, conhecedor do bem e do mal. E Eva então entrou em conflito, se teria que obedecer a Deus ou preferisse. E Eva então preferiu o caminho que achava que iria que ia trazer felicidade para ela. E aí vem então a ruína, a dor e o pecado. A Bíblia nos conta aqui no Salmo 32 que existe pelo menos 3 tipos de pecado. Geralmente nós dizemos na igreja que não existe diferença de pecado, não é assim? Pastor, tudo é igual. Mas na verdade isso aqui foi uma aula que eu tive com La Rodelli, um grande pastor, teólogo, né? Lá na faculdade. E ele mostrou aqui no Salmo 32 3 aspectos diferentes do pecado. Diante de Deus existem 3 tipos. E no Salmo 32 nos mostra isso. Abra sua Bíblia no verso 1, diz assim:
Bem-aventurado aquele cuja iniquidade é o quê? E cujo pecado é coberto. E bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui o quê? Pare um pouquinho, olha para cá agora. Aos olhos humanos, parece que é a mesma coisa. Ele diz assim: bem-aventurado, feliz aquele cujo pecado é o quê? É perdoado. Iniquidade e pecado, mesma coisa. Depois ele fala que feliz é aquele que tem um pecado o quê? Coberto. E daqui a pouco ele diz que feliz é aquele que Deus não acha pecado. Parece uma contradição, porque numa hora diz que Deus perdoa, na outra hora diz que Deus faz o quê? Encobre, e na outra hora ele diz que feliz é aquele que não tem pecado. É porque na verdade ele está usando aqui, o salmista está usando 3 palavras diferentes para pecado, que no português não entendemos o significado ou a diferença dessas palavras. Mas vamos ver então quais são as 3 palavras. A primeira palavra usada é a palavra pechar. É quando ele diz assim no verso: bem-aventurado aquele cujo... O que é que diz aí? Vamos ler o verso. Bem-aventurado aquele cuja iniquidade é o quê? A palavra aqui, iniquidade, poderia ser escrita como um pecado. Então o que ele está querendo dizer aqui é: bem-aventurado aquele cujo pecado é perdoado, cujo pechar é perdoado. O que significa pechar? Pechar significa pecado voluntário. Esse Deus perdoa, Deus tem que perdoar. Não existe perdão se você não pedir perdão. O exemplo é lá o Salmo 51, quando Davi, que foi apanhado em adultério, escreve aquele salmo tão bonito, e ele diz: tem misericórdia de mim. Vamos ler o verso? Ó Senhor, apaga, compadece de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade e segundo a multidão das tuas misericórdias. Apaga as minhas transgressões, lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu. O pecado usado aqui é o pecado pechar, é aquele que você peca voluntariamente. Não tem como Deus te perdoar se você não pedir perdão. É o pecado pechar. Lá no Salmo 32, então, nos traz o segundo tipo de pecado. Vamos abrir a Bíblia. Salmo 32, o verso 1 diz o quê? Bem-aventurado aquele cuja iniquidade é... Agora, segunda palavra, e cujo pecado é o quê? A segunda palavra usada para pecado aqui é a palavra ramatia ou ratar, que significa errar o alvo. Tentou fazer o que era certo, mas fez o que era errado. É o pecado involuntário. Este Deus encobre. São os nossos desvios psicológicos, culturais, sociais. Não temos forças para nos livrar desse pecado. Esse pecado é muito bem descrito por Paulo lá em Romanos 7. Abra sua Bíblia. Romanos capítulo 7. Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, Romanos. Capítulo 7, versículo 14. Paulo descreve muito bem aqui esse tipo de pecado. É o pecado ramatia, o pecado ratar. É o pecado que você quer fazer aquilo que é certo, termina fazendo o que é errado. É quando somos traídos pelos nossos problemas psicológicos, que sofremos,
as nossas lutas, desvios sérios de infância. Olha o que Paulo diz aqui no versículo 14. Acharam? Diz assim a Bíblia: porque bem sabemos que a lei é o quê? E eu todavia sou vendido à escravidão do pecado, porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Ora, se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. Neste caso, quem faz isto não sou eu, mas o quê? O pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, não porém o efetuá-lo. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero. Versículo 24. Aí ele clama dizendo como? Desventurado homem, quem me livrará do corpo? Este é o pecado ramatia. São os nossos desvios. Queremos fazer aquilo que é certo e fazemos aquilo que é errado. E muitas vezes sentamos nos bancos da igreja e dizemos assim: eu sou um hipócrita, eu não vou entregar minha vida a Jesus. Apelaram para me batizar, mas enquanto eu não vencer todos os meus pecados, eu não me batizo. E aí passa um dia segurando 3, 4, 5, 10, mas isso às vezes é mais forte do que você. E você, como Paulo, mesmo sabendo o que é certo, termina errando o alvo e fazendo o que é errado. Eu estava com um amigo meu andando, fazia teologia ele comigo. Passamos pela porta de um bar e subiu um cheiro velho de cerveja. E eu já fiquei enojado. Ele olhou para mim e falou: eita, Nelson, que cheiro gostoso. Minha boca está cheia d'água. Irmãos, nós temos pelo menos 2 grandes pecados que cometemos na igreja. O primeiro pecado é quando eu sento nos bancos da igreja e digo assim: se eu fosse igual ao irmão fulano, eu iria me batizar, eu iria seguir a Cristo. Mas você nunca vai ser igual a ele, porque você não teve a vida dele. Só ele tem seus traumas, só ele tem suas lutas, só ele tem suas dificuldades. Nós temos que entender isso. Cada pessoa que está aqui é um mundo diferente, tem lutas e pecados diferentes. As tentações que recaem sobre um não são as mesmas que recaem sobre outros. E 2 grandes pecados cometemos na igreja. O primeiro é de sentar, se sentir indigno e dizer assim: eu não vou me entregar a Cristo. Por quê? Não, porque primeiro eu tenho que ajeitar toda a minha vida. Eu quero dizer uma coisa a você: não é você que ajeita a sua vida. Você tem que ir a Jesus do jeito que você está. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais, amém? Eu tenho que entender isso. É ele quem opera em mim o querer e o efetuar. A obediência é um presente dado por Deus a um coração contrito. Quando tu chega na igreja, se agarra aos bancos e fala: Senhor, eu sou um miserável pecador. Senhor, ou tu intervém em minha vida, ou estou perdido. Aí Deus faz um milagre em tua vida. Porque Deus, Ele não resiste a um coração sincero. Alguém que clama, que pede, que ajuda. Eu queria falar alguma coisa para vocês, meus irmãos. Algumas vezes cometemos pecado, escolhemos pecar. E esse pecado Deus tem que perdoar, nós temos que pedir perdão.
Outros nós somos vencidos pelos nossos traumas e dificuldades que adquirimos durante toda a vida. E o primeiro erro, grande pecado que eu cometo na igreja, é não tomar uma decisão ao lado de Cristo, porque eu não sou igual a fulano ou a ciclano. Mas sabe qual é o pior, o segundo pior, ou talvez esse seja o primeiro pior pecado dentro da igreja? É quando eu olho para o meu vizinho e digo assim: por que é que ele não é igual a mim? Que miserável pecador! Olha esse miserável, ele é um miserável, não devia nem estar sentado na igreja. E medimos as pessoas que estão ao nosso lado pela nossa própria vida. Eu estava andando com meu amigo, andando com ele, passamos pela porta de um bar, subiu o cheiro o quê? Cerveja. Eu disse: coisa horrível. E ele falou: a minha boca está cheia d'água. Aumenta um pouquinho só o retorno aqui para poder me ouvir melhor. E sabe o que foi que eu pensei na hora? Ótimo. Sabe o que eu pensei? Que crente é esse? Pelo amor de Deus. Ainda vai ser pastor. Irmãos, eu não me benzi porque já não era mais católico. Meu pai, eu sentindo nojo pela cerveja e ele dizendo que estava com a boca cheia. Depois eu fui conhecendo ele e eu descobri que ele tinha um avô alemão. Ele é do sul do país, meu amigo hoje é presidente de uma das igrejas, de um do campo nosso. E ele de pequenininho, ele ia, o avô dele pegava ele, levava para uma fábrica de cerveja que tinha no fundo do quintal. E dizia assim: menino, tu tem que ser macho, menino, toma a cerveja. E ele pequenininho, ele bebeu cerveja quase todo dia. Cresceu, virou um crente, não bebe mais. Mas hoje em dia, quando sente o cheiro da cerveja, como é que a boca fica? Eu quero fazer uma pergunta a vocês: eu sou melhor do que ele? Mas às vezes eu me acho melhor. É por isso que na igreja eu não posso medir minha vida pela vida de ninguém, nem posso medir a vida de ninguém pela minha vida. Só Deus sabe a tua luta. Eu sempre digo quando eu vou por aí, eu falo muitas vezes para jovens, eu digo: meus jovens, sabe qual é o pior pecado que podemos cometer? É o pecado de desistir de Jesus. Porque Jesus nunca desiste da gente. É um pecado de olharmos para nós mesmos e dizermos assim: não tem como me salvar. E pararmos de olhar para Jesus, e quando olhamos para Ele, descobrimos que não temos como nos perder. São dois pecados distintos. Um eu escolho pecar, é o pecado pechar. O outro é o hamatia, o ratá. São os meus desvios psicológicos, meus traumas de infância. Eu tento fazer, como Paulo diz em Romanos, eu tento fazer o que é certo e termino fazendo o que é errado. É a minha luta. É quando me ajoelho e digo: Senhor, miserável homem que sou, e me agarro aos bancos da igreja e peço misericórdia ao Pai mais uma vez, e mais uma vez Ele me perdoa, e mais uma vez Ele dá uma chance. E talvez alguém do lado balançar a cabeça e dizer: isso aí não pode. Mas para Jesus pode. Jesus sabe nossos traumas, lutas e dificuldades. E ao chegar ao final desse ano, irmãos, nós temos que buscar em Deus forças para não desistir. Porque os piores pecados que cometemos é porque vamos nos decepcionando com nós mesmos, a tal ponto que jogamos tudo para cima e dizemos: eu não tenho jeito, eu vou sair da igreja de vez,
eu vou viver a vida mesmo, porque eu não tenho jeito para mim. E Deus sabe a tua luta, Deus sabe a tua dor, Deus sabe a tua vontade de fazer aquilo que é certo e faz aquilo que é errado. E mesmo que as pessoas tenham desistido de ti, saiba que Deus nunca desistiu. E Ele está aqui hoje ao teu lado e vai te ajudar a ser um vencedor. Pecado, pecado, ramati e ratá. Mas existe um terceiro tipo de pecado. Vamos ler na Bíblia, Salmo 32. Abra sua Bíblia. Salmo 32. Bem-aventurado aquele cujo pechar é perdoado e cujo ratar é coberto. Agora vem um terceiro tipo. E bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui o quê? Agora Deus está dizendo que feliz é aquele que Deus não encontra pecado nele. Mas como, pastor? Agora você está dizendo que um ele encobre, outro ele perdoa. Mas existe um tipo de pecado que não pode ter na sua vida, que é aqui descrito como iniquidade, que é o pecado remia. O pecado remia é o pecado com segundas intenções, é o pecado premeditado. Para esse não existe perdão. É o pecado em que eu sento na igreja e não suplico de Deus um milagre. Senhor, eu tenho uma vida dupla lá fora. Pai, me ajuda, eu não tenho forças. Eu sempre digo às pessoas o seguinte: eu tenho uma história que eu conto, da história da Sarará. Alguém já ouviu falar dessa história que eu contei? Não? Eu contei acho que em outra igreja, vou contar aqui agora. Eu tinha 14 anos, magrinho, só cabeça grande. E eu me apaixonei por uma sarará. Você sabe o que é sarará? Lá em Pernambuco, sarará é aquela loirinha do cabelo estragado. Chama sarará. Lá também, Alagoas também é? Também? Sarará. Sabia ou não? Sei. Como é? Sarará, é a sarará. Aí me apaixonei. Eu ia para a igreja sozinho. Meu pai tinha ido embora, minha mãe não era da igreja, eu ia. Mas eu ia para a igreja de manhã, mas à noite eu ia para as festas com a sarará. E eu me lembro, irmão, que eu chegava na festa e dizia: meu Deus, eu não sou daqui. Mas eu estava apaixonado. E menina apaixonada é terrível, não é? Magrinho, só a cabeça grande. E eu ia de manhã para a igreja e à noite para onde? Aí um dia eu clamei, disse: Senhor, me livra dessa sarará. Clamei de manhã na igreja, porque eu sabia que à noite eu não tinha força. Que eu chamava para um lado, para o outro, mas ela só queria ir para a festa. Aí quando chegou a noite, irmãos, a sarará sumiu. E eu fiquei desesperado atrás da sarará. Porque é assim, a gente pede para se livrar do pecado, mas não vai atrás, né? Aí eu fiquei: meu Deus, cadê essa sarará? Meu pai, onde é que não é para matar não? E ela sumiu. Eu não sabia da casa dela, que a gente só se encontrava na festa. Só se encontrava na festa. Naquela época não tinha zap, né? E aí ela foi embora. Depois de uns 3 meses, 4, eu me encontrei com ela de novo na festa. Mas aí, na festa não, na rua. Mas aí a paixão do menino tinha ido embora. Amém? E eu me firmei na igreja. Você está entendendo a diferença? Uma coisa é eu me agarrar aos bancos da igreja e dizer: Senhor, eu quero um 2017 diferente. Pai, eu fui infiel a Ti em 2016. Pai, faz alguma coisa em minha vida. Pai, eu não quero ter a mesma postura de um mundano. Senhor, ajuda a deletar as músicas do mundo que está no meu computador. Senhor, me ajuda a mudar meus divertimentos. Uma coisa é eu clamar, eu pedir por mudança. Senhor, eu não aguento aquela sarará, Pai. Quer ver outro exemplo? Você não consegue devolver o dízimo.
Pastor, a pessoa vai para o inferno. Não, porque Deus sabe o teu coração. Uma coisa é tu se agarrar ao banco, Senhor, tem misericórdia. Eu sei que ladrão não vai entrar no céu, Senhor. Me ajuda, Senhor, que eu estou te roubando. Me perdoa. Deus perdoa ou não? Perdoa. Amanhã tu morrer, está salvo. E faz um novo compromisso com Cristo, para andar fiel a Ele. Uma coisa é arranjar desculpas. E isso é o pecado remia. Pecado remia são pecados que eu não peço perdão. É que não há remorso. Eu sou assim mesmo, em ponto final. São pecados conscientes, premeditados, pecados com segundas intenções, pecados nos quais eu me sento aqui na igreja e não tenho interesse em pedir perdão. Eu não quero mudança de vida. Por favor, apenas bata no meu ombro e diga um feliz sábado, e tá bom, eu tenho uma vida dupla lá fora, e está resolvido, e eu não quero mudança de vida. Não, esse aí é o pecado remia. Uma coisa você não tem força, é você cair, você ser traído pelos seus traumas e voltar para os bancos pedindo perdão. Outra coisa é você se acomodar com o seu pecado. Olha o que diz esse texto aqui, olha aqui que texto que Ellen White fala aqui, ó. Aqueles que escolhem desculpar-se e continuar em pecado e conformidade com o mundo, serão o que, irmãos? Abandonados aos seus ídolos. É forte, né? É forte. Será que hoje não é o dia de parar de dar desculpas e pedir a Deus realmente uma transformação de vida? Saiba que o diabo deseja te levar como escravo dele. Que o problema, irmão, não é ser pecador, é ser escravo do pecado. Olha esse outro texto aqui, que ela fala. Não vai dar para ler não, mas eu vou ler para vocês. Olha o que diz aqui. Vai ficar no computador da igreja, vocês pegam depois. Depois de ter mostrado aos indivíduos os seus pecados e lhe ter dado graça para vencer, e ter seu espírito por muito tempo lutado com eles, então o Senhor não operará um milagre para evitar os seguros resultados de rejeitar o Espírito e persistir em uma conduta errada. Esse aqui está em... Olha isso aqui. Há um limite para a sua graça e misericórdia. E quando esse limite é ultrapassado, a ajuda do Espírito Santo, tão vilmente recusado, é insultado, e afinal retirada, e a alma é entregue ao pior dos tiranos, o poder de uma vontade pervertida. Se estamos intimamente relacionados com coisas sagradas e todavia não nos damos conta de sua importância, o coração ficará tão empedernido que mais ferventes apelos não conseguirão levá-los à contrição. É quando finalmente a pessoa tomou o pecado contra o Espírito Santo. Ela não consegue mais ouvir o apelo. O seu coração, sua mente está tão adormecido pelo pecado que não ouve mais o apelo. Está na igreja há 6, 1 ano, 2 anos, 3 anos e nunca toma decisão pelo batismo. Está endurecendo o seu coração. Tem uma vida que não sabe pela manhã, sábado à noite tem outra, lá no mundo. Será que hoje não é o dia de pedir perdão a Deus? Tem que terminar esse ano realmente fazendo um compromisso eterno com Deus? Será que já chegou a hora de pararmos de brincar de ser crente? Será que esse não é um apelo de Deus para nós hoje, ao terminar 2016?
pastor, você está sendo muito duro. Mas não sou eu não, é a Bíblia. Você quer ver agora aqui? Veja que texto duro agora, em 1 João 5,16. Lá no fim da Bíblia. Marque o salmo, né? Que texto duro. Pecado remia é o pecado com segundas intenções, premeditado. Para esse não tem perdão. E é preciso entender, irmãos, que existem pecados para a morte e outros que não são para a morte. E para esse a Bíblia diz que nem adianta orar. É forte, não é? Olha o que diz aqui, 1 João 5,16 diz assim: se alguém vir a seu irmão cometer pecado não para a morte, pedirá e Deus lhe dará vida. Aos que não pecam para a morte, há pecado para a morte, e por esse não digo que o quê? Que rogue. Não tem nem orar, porque a pessoa já endureceu tanto o coração, já acha que é tão bom, que não precisa se entregar a Cristo, que não precisa ter compromissos espirituais, vem para a igreja como um hábito. Pecado pechar, ramatia e remia. Pechar é quando eu erro, peco, eu peço perdão, Deus me perdoa. Ramatia, o ratar, errar o alvo, sou traído pelas meus traumas, pelas minhas dificuldades. Queridos irmãos, o resultado do pecado. A Bíblia nos ensina que o pecado afeta o espírito. Quando eu começo a pecar e não peço perdão, e não tenho contrição, não tenho arrependimento, acontece a primeira coisa que o pecado afeta, que é o meu discernimento espiritual. 1 Coríntios 2,14 diz que as coisas espirituais se discernem espiritualmente. É quando você ouve o sermão, já não toca no seu coração. Você ouve uma música, isso para você mesmo que nada. Ouve as mensagens, você perde a sensibilidade espiritual. Você lê um texto e não consegue entender o texto. Porque a primeira coisa que o pecado afeta é o meu discernimento espiritual. A segunda coisa, irmãos, que o pecado afeta é a minha vontade. Jesus disse: todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. Romanos 8,34. E existem inúmeras pessoas que vivem sob a tirania do pecado, a tirania do orgulho, do ciúme, do preconceito, da escravidão do álcool, do sexo, dos entorpecentes, e já foi vendido ao diabo de tal maneira que são escravos. E uma coisa é ser pecador, uma coisa é ser escravo do pecado. O pecado também afeta a consciência, a ponto de nos tornarmos vagarosos na percepção de que o pecado se aproxima. A Bíblia nos fala do caráter do pecado, que é enganoso. Os psicólogos falam que, uma vez eu li no livro, uma experiência, de que se pegar uma rã e colocá-la numa água quente, ela pula, porque dói. Mas se pegar a mesma rã, colocar numa água fria e for esquentando a água, diz que a rã cozinha, mas não sai do lugar, ela morre. O mesmo acontece com o pecado em nossa vida. Houve uma época em que andamos perturbados e atormentados pela nossa consciência devido a um determinado pecado. Às vezes a imoralidade, uma mentira, desonestidade na escola, no trabalho. Mas agora a consciência já não me incomoda.
explicar. Agora, a consciência já me incomoda. O meu coração já se endureceu. Eu não já apresento mais sensibilidade às coisas espirituais. Para mim, as coisas do mundo são normais. Trata-se de um dos mais terríveis resultados do pecado. Começamos a chamar o preto de branco e o branco de preto. Não sabemos mais diferenciar entre o bem e o mal, entre o comum e o sagrado. O pecado causa 3 mortes. É a tríplice morte. Primeiro é a morte física. E é bíblico isso. Todos nós temos um encontro marcado com a morte. Seja você doutor, seja você milionário, seu dia vai chegar. Se Jesus não voltar, em 50 anos, a maioria aqui nem aqui vai estar mais. Eu digo 50 para ser bem generoso, né? Que alguns vão ser menos. Em segundo lugar, o pecado leva à morte espiritual. Há milhões de pessoas nesse mundo e neste momento que sofrem a morte espiritual. Existem pessoas cujas vidas vazias ou perdidas andando por um lado e pelo outro. Foram feitas para a companhia de Deus e acham-se separadas do seu Criador. Essa é a morte espiritual, a separação entre o homem e Deus. A separação entre o homem e aquele que disse: eu sou a vida. A Escritura diz que essas pessoas estão mortas nos vossos delitos e pecados. Efésios capítulo 2, versículo 1. E por último, meus queridos, o pecado afeta, nos leva à morte eterna. Jesus disse em Mateus 13, 41 e 42: mandará o Filho do Homem aos seus anjos, que ajuntarão do seu reino todos os escândalos e os que praticam iniquidade, e os lançarão na fornalha acesa, e ali haverá choro e ranger de dentes. Querido irmão e amigo, o pecado se originou no céu, lá com o anjo Lúcifer. Infelizmente, nossos primeiros pais pecaram e hoje somos portadores desse mal. Muitas vezes cometemos o pecado hamatia ou pechar, e estes Deus ou perdoa ou encobre. Mas oxalá, irmãos, não tenha ninguém aqui que tenha cometido o pecado remia, que é o pecado contra o Espírito Santo, que é a blasfêmia, que é não dar ouvidos àquilo que é santo. Por isso o meu apelo hoje aqui nessa manhã é para um novo começo. É interessante a graça de Deus, como ela é grande. O último verso que eu trago para vocês é um verso dado diretamente de Deus para você. Ao terminarmos 2016, começarmos 2017, nós temos que exercitar nossa finitude. Nós somos só pó. O que é que estamos comemorando 2017? O que é que estamos comemorando? Faz 2017 anos que Jesus nasceu. É isso que estamos comemorando. Ao rompermos o ano, isso não é tão grande para a gente, porque o nosso foco não está em contar o dia que Jesus nasceu, mas está em olhar para frente e dizer: Jesus, quando é que tu vai voltar? A nossa expectativa não é o Réveillon, não é a história de fogos. É bonito assistir. Não, a nossa expectativa não é essa. É olhar para trás e dizer: Jesus, tu não voltou em 2016, mas Pai, me ajuda a me preparar, porque em 2017 eu farei mais e melhor para Ti. Eu irei me consagrar mais a Ti.
Eu irei, Pai, entregar minha vida a Ti. E é interessante notar em Deus, meus irmãos, que não importa quão longe você foi, em quais lugares imundos você entrou em 2016, o que importa para Deus é hoje você pedir um novo começo para Ele. A Bíblia te diz, Deus te fala: há muito que o Senhor me apareceu dizendo, porquanto com amor eterno te amei, por isso com benignidade te atraí. Não quer você hoje reconsagrar a sua vida a Deus? Não quer você hoje, pastor, me ajuda, eu quero orar junto com o Senhor, porque eu tenho cometido pecados, pecados ratar, tenho errado o alvo, eu tenho um pecado, e eu quero pedir perdão a Deus, mas eu queria que Deus me ajudasse. Eu queria fazer a oração de Davi, lá no Salmo 51, ele diz: Senhor, não retires de mim o teu Santo Espírito. Que uma coisa é pecar, uma coisa é perder o Espírito Santo, é perder a sensibilidade, é não chegar diante de Deus chorando: Senhor, eu não aguento essa sarará. É se acomodar como um arranho numa água fervendo e morrer em pecado. Não quer você hoje entregar seu casamento a Deus, o seu namoro, suas amizades, seus divertimentos, seus sonhos, seus anseios, seus projetos, dizer: Senhor, me ajuda a viver com os pés nessa terra, mas com os olhos no céu. Se você quer, fique em pé, eu quero fazer uma oração por você. E tem uma música que eu separei, que eu gosto muito dela, CD Jovem 2009, que é importante entender que não importa o que aconteceu ontem, o que importa é de hoje em diante. O que importa é essa. E se tiver alguém que queira vir à frente, entregando a sua família, a sua vida a Deus, pode vir, venha. Eu quero fazer uma oração por você. Tem alguém? Temos um irmão. Olha que música interessante. Diga para Deus, do fundo do coração, diga. Diga: de hoje em diante escolho o quê? Viver pro Jesus. Vem cá. Como a barco que alcança o baldo, eu encontrei sua luz. Vem pra cá um pouquinho mais. De hoje em diante, diga: escolho amar, pois eu tenho paz que só Jesus pode dar. A partir de quando? De hoje em diante, Senhor do universo, és minha esperança, santifica os propósitos do meu coração. Contigo ao meu lado, diga: não tenho mais o que temer, pois tu és a razão do meu viver. Amém? As mulheres, acima de tudo escolho. O que, mulheres? Viver com Jesus. Coisa linda. Em resposta ao grande preço que já foi pago na cruz. Agora, homens, bem forte. Eu sigo meus passos pra não me perder. Esse eu vi que és o quê? Todo mundo. Então diga: a partir de quando? De hoje em diante, Senhor do universo, és minha esperança, santifica santifica os propósitos frutos do meu coração. Contigo ao meu lado, diga: contigo ao meu lado,
não tenho mais o que temer. Pois tu és a razão do meu viver. Então diga de novo, mais forte agora. Senhor do universo, és minha esperança. Santifica os propósitos do meu coração. Diga bem forte. Contigo ao meu lado, não tenho mais o que temer. Pois tu és a razão do meu viver. É o quê? Pois tu és a razão do meu viver. Glória a Deus. Pois tu és a razão do meu viver. Bote a mão no seu coração, vamos orar. Pai querido, Deus maravilhoso, estamos entregando nosso coração a Ti. Tu sabes, Pai, que o ano de 2016 está ficando para trás. E não importa olharmos o que ficou para trás. O que importa é de hoje em diante. E queremos oferecer a Ti todos os nossos sonhos, projetos, divertimentos, aquilo que vemos, que escutamos, que comemos, que bebemos, tudo que temos. Ajuda-nos, ó Deus. Às vezes cometemos o pecado pechar e temos que pedir perdão. Às vezes o pecado ratar, porque erramos o alvo. Mas, Senhor, ajuda-nos. Não retires de nós Teu Santo Espírito. Não permita que venhamos a cometer o pecado remia, que é o pecado contra o Espírito Santo. Ajuda-nos a nos render a Ti, a nos entregar, a não brincar com coisas espirituais. Ajuda-nos, ó Deus. Transforma o nosso coração. Dá-nos um 2017 na Tua companhia, na Tua bênção. Será um ano de muita luta, mas será um ano que a cada dia iremos agarrar a Tua graça e diariamente entregaremos nosso coração a Ti. Em nome de Jesus. Amém.